Olá pessoal, bem-vindos a mais um curso aqui da Human Behavior. Esse curso a gente vai falar sobre TCC, que é a Terapia Cognitivo Comportamental. E nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho da história e teoria da TCC. Antes disso eu vou mostrar os livros que eu usei para montar essa aula. Alguns mal montei slide, né? Outros eu usei bastante para montar os slides, mas toda a parte teórica eu peguei desses livros de pós-graduações que eu faço sobre o tema ali de psicologia baseada em evidências, tá bom? Então o principal livro que eu usei, pessoal, foi esse aqui, da Judith Beck, né? Esse é meio que um manual de TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, tá? É um dos principais livros. Ela é filha de um fundador da TCC, que é o Aaron Beck. Esse é o livro que mais vocês vão ver aqui eu usar o conteúdo e falar sobre, né? E também é um dos principais livros recomendados ali, né, para quem quer entrar na área. Esse é um livro que eu não recomendo que vocês comprem a priori aqui, até porque boa parte do conteúdo mais importante eu já deixei nesse curso, né? Então, se eu for investir em literatura, eu vou recomendar que vocês investam em outros livros, tá? O principal, depois de ver esse curso, é esse daqui. Inovações em Terapia Comportamental, da Amy Wenzel. Esse livro é fantástico. Para mim, o melhor dos 5, tá bom? Outros livros que eu gostei. Terapia Cognitivo Comportamental para transtorno por uso de substâncias e dependências comportamentais. Também usei um pouquinho desse livro para montar as aulas, aqui os slides, tá bom? Esse é do Aaron Beck, é o pai da TCC. Técnicas de terapia cognitiva. Esse aqui eu mal usei para montar slide, porque várias das técnicas eu já vou citando com vocês ao longo de outros slides, tá? Mas eu li ele completo. Ele é bem interessante, chega a ficar um pouquinho repetitivo em certos pontos, né? Mas é bem interessante. E para terminar, um que eu não usei para montar os slides, mas foi o último que eu li, não serve só para TCC, mas também para TCC. Questionamento Socrático para terapeutas, tá? Então, esses são os principais livros, né? Esse aqui é mais para levar a ideia de raciocínio, né? De um debate em busca da verdade, de uma parceria ali entre o terapeuta e o paciente, né? Para entenderem qual que seria ali um ponto cognitivo interessante para se trabalhar, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar então, né, da história aqui das terapias cognitivas comportamentais. Então, terapia cognitivo-comportamental é a junção, né, do que seria terapia cognitiva e a cognitivo ali comportamental, né? Ela começou principalmente através do Aaron Beck, porque ele fez essa ideia para tratar depressão de curta duração e voltada para o presente, né? Então, a gente vai ter a DCC, e a gente vai ter derivações das ECC também, tá? Que a gente já vai falar. O tratamento é baseado em formulação cognitiva, em raciocínio, né? Então, crenças mal adaptativas, estratégias comportamentais, por isso que é TCC, né? Cognitivo comportamental, tá? Fatores ali que caracterizam o transtorno, né? Conceitualização do que o paciente pensa, quais são as dificuldades que ele tem, né? A gente vai ver o que a gente chama de conceitualização de caso, tá? Então, a gente vai ter crenças ali do paciente, sou um fracasso, e aí ele evitava alguma situação que reforçasse essa ideia dele, né? O Aaron Beck, inicialmente, ele era psicanalista, né? E depois disso ele começou a usar muito da ideia filosófica, né? Como Epiteto, né? Começou a usar muito do depois mais para frente se abrangeu esse pensamento socrático, né? Marcos Aurélio também. Então tinha muito a ideia de que não são os pensamentos ali, não são as coisas que nos atingem, na verdade, são os pensamentos que temos sobre essas coisas, né? Então eu posso ter um pensamento sobre algo que não faz diferença nenhuma para mim, enquanto que outra pessoa está acontecendo a mesma coisa, só que o pensamento para ela ali, né, o pensamento dela para esse algo é mais catastrófico. Então,
não são as coisas que nos afetam, sim nosso pensamento sobre elas, tá bom? Então, o modelo teórico, né, ele vai juntar um modelo cognitivo que propõe que um pensamento ele pode ser disfuncional, ou seja, vai atrapalhar o cliente, o paciente ao longo da vida, tá? Então, por exemplo, você está muito deprimido e tem dificuldade para se concentrar e pagar suas contas, um pensamento pode ter eu não faço nada direito, né? Então, esse pensamento pode conduzir uma reação de tristeza, né? Um comportamento de não sair da cama, né? A ideia do TCC, a parte cognitiva, é validar isso daí. Será que esse pensamento é verdade? Né? Se é verdade, quão verdade que ele é? Qual que é a prova que eu tenho que ele é verdade? Qual que é a prova que eu tenho que não? Que esse pensamento, ele não é tão verdadeiro assim, que eu tenho outras atitudes, né, que me mostram que eu faço sim coisas direito, tá? Muitas das vezes, né, a gente vai olhar a TCC aqui com uma abordagem tradicional e com a abordagem ali que é tratada neste livro, tá? Que é para o transtorno por uso de substâncias, TUS, né? Transtorno por uso de substâncias, tá? E nisso a gente vai ter a TCC-R, que é a TCC voltada para a recuperação, para esses TUS. Então, numa abordagem orientada para a recuperação, né, o terapeuta ajuda a avaliar os pensamentos automáticos, mas o foco é menos nas cognições que já tiveram, né? Então, tive aqui um pensamento, né, de que eu nunca vou me livrar desse transtorno. Mas o foco aqui é maior nas cognições que podem surgir. Então, na semana seguinte, vamos falar que toda semana o paciente é atendido, né? Então, o que pode acontecer essa semana? Eu posso pensar que eu preciso relaxar e posso fazer uso de álcool, tá? Então, essa é a diferença ali, né, entre as abordagens principais, né? Claro que isso vai depender da conceitualização de caso também, tá? E aqui a gente vai ver 3 níveis de cognições. Pensamento automático, né? A crença intermediária. Então, a gente pode sempre desenhar assim, ó, uma pirâmide, né? Onde aqui nós temos o PA, que é o pensamento automático, a crença intermediária e a crença nuclear, né? Esses daqui são mais difíceis de agir, tá? Crença nuclear, né? Leva mais tempo, dá mais trabalho, às vezes é difícil de reconhecer. Então as cognições ali, né, vão ter esses 3, um pensamento automático pode ser, eu estou muito cansado para fazer essas coisas, né? Mais superficial. Uma crença intermediária, se eu tentar começar relacionamentos eu vou ser rejeitado. A crença intermediária, ela fala muito sobre quem? Sobre a crença nuclear. Então a crença nuclear pode ser, eu estou desamparado. Então, olha como a crença intermediária vem também, né, como uma resposta para a crença nuclear. Outras pessoas vão magoar, o mundo é perigoso, né? A gente vai abordar em aulas específicas todas essas 3, tá bom? A CTR, conforme eu falei, é uma adaptação da TCC que vai manter os fundamentos teóricos do modelo cognitivo, mas ela vai ter uma ênfase nas crenças adaptativas e estratégias comportamentais. Então, em vez de ela enfatizar os sintomas, né, e a psicopatologia, sei lá, o transtorno de substâncias, a CTR ela vai enfatizar pontos fortes, cuidados pessoais, habilidades e recursos, tá? Então, nesse primeiro livro aqui que eu mostrei para vocês, da Judite, né, o de capinha verde, ele trata principalmente 2 pacientes, né, do Abe e da Maria, tá? O Abe é um caso mais ali lida melhor, né? E a Maria é um caso ali mais difícil de lidar no dia a dia, né? Na terapia, tá? E o Abe tem depressão, né? Então, na hora que a gente vai contando, a gente autora, né? Como é que ela conceitualizou, ela vai falar que viu as aspirações, viu que a família era importante para o Abe, né? Que apesar da profunda depressão, ele estava disposto a se esforçar para aumentar a interação, tá? Então, definiram ali pautas importantes para o AB, né, realizar entre as sessões e assim tirar conclusões positivas sobre essas experiências, tá? Porque ele tinha uma crença nuclear adaptativa muito grande ali dentro dele, né, de que ele deveria agir de tal maneira. A diferença entre
a TCC tradicional e a CTR, que é a terapia cognitiva para a recuperação, né, é a orientação no tempo. Na tradicional, a tendência é falar sobre problemas que surgiram ali no passado, né, enquanto na orientada à recuperação, a tendência é pensar mais no que pode acontecer no futuro. Então, é tipo, cada semana é uma nova semana, cada dia é um novo dia, né? Justamente para o paciente ir se recuperando e pensando ali nas ferramentas que ele vai utilizar na próxima semana, nos próximos dias, né? Até a próxima terapia. Bom, as origens, igual eu falei, né? Elas vêm do Aaron Beck, que era um psicanalista, né? Começando a ir contra isso, né? Em 1952, né? Nós tivemos o Hans Eysenck, né? Que ele publicou um documento criticando o modelo predominante da psicanálise, tá? E propôs a teoria comportamental como alternativa. E ele falava que a neurose que o Freud descrevia, né? Que neurose para o Freud era tipo um conflito entre as regras e aquilo que você gostaria de fazer, né? E aí não precisava resultar de um conflito psicológico, né? Profundamente arraigado aí nessa crítica do Hans, né? Ele fala que, ó, a gente consegue tratar isso por intervenção direta aos níveis dos sintomas, né? Então, ali na década de 50 e 60, começaram a surgir mais atenção para as abordagens comportamentais, que pensavam mais em modificar o comportamento, né? Então, os pesquisadores britânicos, eles focavam principalmente em abordagens clássicas baseadas em condicionamento, né? O que a gente viu no primeiro curso aqui da Human Behavior, na análise do comportamento, né? Eu mostrei como que o Ivan Pavlov, o russo, né? Ele fazia os estudos com animais, né? Para condicionamento ali clássico, né? E operante. Depois ali teve o Skinner, né? Então, os pesquisadores norte-americanos se concentravam principalmente em técnicas operantes, principalmente o Skinner aqui, né? No entanto, com o passar do tempo, eles viram que uma conceitualização estritamente comportamental era insuficiente e que muitas vezes também precisavam de uma conceitualização cognitiva, tá? Isso até hoje é meio que debatível quando a gente for falar sobre ativação comportamental, tá bom? Qual que é o potencial de cada coisa, né? Eu vou mais ali para estratégias cognitivas, focadas nos pensamentos, eu vou mais para estratégias comportamentais, de exposição, né? Bom, em 1970, os estudiosos começaram então a propor um modelo mediador, onde a cognição afeta a emoção e o comportamento, e que intervir no nível cognitivo também afetaria a mudança de comportamento. Não apenas mudar o comportamento, mas também a maneira como a gente vê, tá? Nos anos 40 e 50 nós tivemos o Albert Ellis, que tem também uma origem da psicanálise, né? Mas ele também parou de acreditar nela, não via muito estudo clínico, né? E aí ele desenvolveu a TREC, Terapia Racional Emotiva Comportamental, tá? Então ele questionava as premissas básicas do modelo psicanalítico, né? E a ideia da TREC era que a cognição irracional desempenha um papel importante na explicação das respostas emocionais e comportamentais das pessoas, tá? Então o Ellis desenvolveu o modelo ABC. Lembra que na análise de comportamento nós temos o ABC, que é antecedentes, B de behavior, C de comportamentos, né? De consequências aqui também, tá? Aqui o ABC do Ellis é um pouquinho diferente, né? Então, aqui o A é dos eventos ativadores, pode ser antecedentes também, só que esse B não era behavior, esse B era belief, crenças. E as consequências, né, porque podiam ser de natureza mais emocional, como vergonha, né, desesperança. Então o objetivo da TREC é desafiar o sistema de crenças, tá? Quando a pessoa tem uma crença mais racional, rigidez, extremismo, né, formando ali um sistema mais flexível, tá? Então, o Ellis ele era mais direto mesmo, tinha uma linguagem bem diretiva, né? Segundo ali vários livros. Ele ativamente encorajava os clientes a abordar diretamente os obstáculos que boa parte ele via que eram autoimpostos. Só que o Ellis ele era muito mais clínico, não um pesquisador, né? Então, a TREC tenha sido talvez a primeira abordagem da TCC na literatura, ela vai desempenhar um papel menor na evolução da TCC,
tá? A TCC por si, né, ganhou muito mais nome com o Aaron Beck, que inclusive é o autor, né, desse livro, tá? Ele já morreu, tá, gente? Ele morreu recentemente, se não me engano, com 100 anos de idade. E aí, ele também se desiludiu com a psicanálise, né, pela falta de evidências empíricas, tá? E aí, o Beck publicou o Manual de Terapia Cognitiva para a Depressão, né? Ele deu importância central no papel da cognição, tá? E ele depois afirmou que a terapia cognitiva é mais bem vista como uma aplicação do modelo cognitivo em determinado transtorno, com o uso de diversas técnicas para modificar crenças disfuncionais, tá? Então, ao contrário da TREC, a TCC mesmo, ela foi submetida a mais pesquisas, né, empíricas aqui, para estabelecer sua eficácia, tá? Então, como é descrito na seção subsequente, o Aaron Beck, né, ele expandiu aqui essa investigação para a parte realmente de pesquisa científica, tá? Por isso que ela acabou ganhando mais nome, mais fama. Bom, a TCC ela se proliferou muito rápido, né? E a partir disso, começaram a se perguntar, né? Como a gente está tendo várias abordagens aqui novas, né? Então todo mundo tendo sua própria terapia, né? Como é que a gente define o que é uma TCC? Então aqui nós temos, em 2010, algumas ideias, né, de definição. São terapias que têm alvos de mudança, como cognição e comportamento, ênfase no autocontrole, natureza sensível ao tempo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dos princípios da TCC. E aí a gente vai ter também essa estruturação de sessão, né? Foco no problema, a própria estrutura da sessão, psicoeducação proporcionada pelos terapeutas aos clientes, papel central das tarefas, né, os chamados planos de casa, tarefas de casa, que atualmente chama de planos de ação, empirismo colaborativo, então o terapeuta e o cliente, eles juntos extraindo conclusões com base em evidências, né, ecletismo técnico e aplicação do tratamento também objetivando a prevenção, tá? Então o foco não são insights de conflitos intrapsíquicos, né? Ou apenas na relação terapêutica como um fator curativo. Essa relação terapêutica é muito importante, tá? A gente vê que há um fator comum ali de estratégias que dão certo, né? Mas o foco é principalmente, né, nesses itens citados, tá? E desde cedo Beck realizou estudos clínicos para demonstrar a eficácia, né, desse protocolo, sendo que o primeiro estudo comparou a eficácia de terapia cognitiva comportamental e a imipramina, que é um antidepressivo, né, tricíclico para depressão. 80% dos pacientes quase que receberam TCC apresentaram melhora acentuada, né? E aproximadamente 23% dos que receberam imipramina apresentaram melhora. Mais pacientes abandonaram o tratamento de imipramina do que a TCC, e 68% dos que receberam imipramina voltaram a tratar a depressão, sendo que apenas 16% dos que receberam TCC voltaram. E a partir desse estudo, que obviamente não é um estudo perfeito, começou então a avaliar essa ideia da TCC, tá? Para o tratamento da depressão. Então, né, os manuais de tratamento promoveram muito a prática da TCC, tá? E continuam evoluindo, né? Por isso que eu falei que o livro que eu mais gostei foi esse daqui, porque ele fala justamente para onde está caminhando as terapias cognitivo comportamentais. Né? Reparem que eu falo no plural, né? Justamente por causa desse modelo transdiagnóstico, que é até uma ideia que eu quero trazer mais para frente em cursos aqui na Behavior, tá? Então, é uma terapia que ela continua evoluindo, bem como toda a psicoterapia. A TCC ela é considerada de segunda onda, análise de comportamento, né? Curso 1 aqui, primeira onda. E as terapias da terceira onda, ou a contextuais, têm recebido muita atenção nos últimos 15 a 20 anos, né? Com foco de aceitação, mindfulness, livre de julgamento, né? Então aqui a gente vai ter como terceira onda terapia da excitação e compromisso, terapia cognitiva baseada em mindfulness, terapia comportamental dialética, terapia metacognitiva, tá? Tem muita gente que discute, né, o que é, o que não é, terceira onda, enfim, tá?
mas essas daqui estão dentro de um guarda-chuva da TCC, onde elas foram expandindo e focando também nas partes cognitivas, mas não de desafio do pensamento, né? Mas na ideia de tolerar melhor algumas emoções e agir mesmo conforme ali você esteja sentindo, né, emoções incômodas, tá bom? Bom, próxima aula a gente fala como que são os princípios do tratamento de TCC, né? Como é que a gente vai desenvolver no raciocínio ali, que diferencia ela, e a partir disso como é que a gente vai formular um caso ali, né, um caso clínico. Então eu vou sempre trazendo alguns casos clínicos que os autores citam nos livros para vocês, ok? Até a próxima aula.